Amém. Boa noite, irmãos. Todos alegres, felizes e eu mais ainda. Olha quanta gente. Que Deus nos abençoe sempre, nos dê alegria para estar sempre na presença do Senhor. Que tenhamos disponibilidade para louvar, adorar o nosso Senhor, levantar as nossas vozes em louvor e adoração, abrir nossas bocas e nos glorificarmos diante do Senhor. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos nesta noite louvar, adorar o nosso Senhor com o hino Deus enviou. É isso? Porque o Senhor enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos resgatar deste mundo perverso. Então nós só temos a agradecer, exaltar, louvar, bendizer o nome do Senhor. Amém? Porque
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Salva de palmas ao Senhor Jesus. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava. Véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém, Senhor. Glórias a teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Vamos continuar nesse espírito de louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar um hino semelhante a ti. E você que ainda não falou com o Senhor nesta noite, não teve liberdade, abra sua boca, glorifica o Senhor nesta noite, exalta o nome dele. Amém. Diz ao Senhor: Senhor, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero
mais e mais de Ti na minha vida, a Tua face. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Levante suas mãos. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar. Ouvir Tua voz, Te obedecer. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar. Ouvir Tua voz, Te obedecer. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos com a Tua luz. Toca o meu coração com Teu amor. Dá-me entendimento da Tua palavra. Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Diga isso ao Senhor. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais Te conhecer. Senhor, eu quero mais Te entender. A Tua face eu quero contemplar. Ouvir Tua voz, Te obedecer. Abra os meus olhos com a Tua luz. Toca o meu coração com Teu amor. Aleluias. Dá-me entendimento da Tua palavra. Espírito, vem mudar meu ser. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a Ti. Enquanto eu Te adoro, transforma-me. Diga isso ao Senhor Jesus. Transforma-me. Transforma-me. Transforma-me.
maravilhoso fluirmos na presença do Senhor, exaltar o nome dEle, sentir a presença dEle no nosso meio. O coração abala, a gente estremece e obedecemos a palavra do Senhor, que é a nossa luz, é o nosso foco, é a nossa direção. Podei-vos assentar, queridos. Que o Senhor esteja nos transformando dia após dia, falando aos nossos corações enquanto nós o adoramos, enquanto nós exaltamos ao Senhor. Amém. Temos alguém que nos visita nesta noite? Acho que somos os de sempre, né? Ficamos felizes sempre que vemos nos nossos irmãos que moram retirados no sítio, nas redondezas, porque nem sempre é possível estar conosco, e isso nos alegra sempre que vemos os nossos irmãos, porque os que estão por aqui, vira e mexe, a gente se encontra por aí. Agora os do sítio é mais difícil, só indo lá ou cada domingo. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês e de cada um de nós também. Amém? Acho que é o irmão Vanderlei, né, que vai nos trazer uma mensagem esta noite. Que o Senhor esteja usando a sua vida, sua pessoa, irmão Vanderlei, para que a palavra venha falar ao coração de cada um de nós. Amém? Amém, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar um pouco ao Senhor. Estou alegre por ver os irmãos sentaram bem espalhadinho. Está muito quente, né? E graças a Deus que a nossa liberdade de nos reunir, nos ajuntar como igreja, tem melhorado. Graças a Deus. Vamos orar, curva sua cabeça. Ora a Deus nesse momento, pedindo ao Senhor que venha falar ao seu coração, que venha encher as nossas vidas com a Tua palavra, com a Tua presença. Tivemos um momento de louvor maravilhoso. O Senhor Jesus está aqui conosco, sentimos a presença do Senhor. Estou muito alegre por ver vocês. Muito alegre por ver ali a minha sobrinha Lohane, o Sam, né, Sam? Todos vocês, mas eu estou citando a Lohane porque não são muitas oportunidades que ela tem estado conosco, né? Mas estou feliz por todos vocês nessa noite. Senhor Jesus, nos alegramos na Tua presença. Pedimos a Ti, ó Deus, um coração, uma mente voltada para Ti. Queremos nessa noite aprender mais um pouco da Tua palavra. Nós sabemos que é o Senhor que nos ensina, que nós somos meros colaboradores com o Senhor. Não somos nada, Senhor. Diante da Tua presença, Senhor, como Davi escreveu, somos nada, somos pó e cinza. Mas nós servimos um Deus tão grande, tão maravilhoso, tremendo, que é capaz de estar conosco, está aqui conosco e está em toda parte da terra, em todo o universo. Cada partícula do universo contém a Tua presença, Senhor. E Tu és grandioso, majestoso, Senhor. Eu peço a Ti nessa noite a Tua graça, a Tua capacidade para estarmos nesse momento diante da Tua presença, da Tua palavra, que ela venha falar conosco.
aquilo que nós precisamos de ouvir, Senhor. Não somente aquilo que nós queremos, que gostamos, muitas vezes apanhamos, a Tua palavra nos corrige, às vezes sofremos, mas que a Tua palavra cumpra aquilo que ela lhe apraz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero meditar com os irmãos, inicialmente, capítulo 3 de Hebreus, capítulo 3. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu quero também repartir aqui alguns versículos para que a igreja possa nos ajudar com a leitura, para ganharmos tempo. Inicialmente eu quero fazer essa leitura, depois eu quero distribuir para os irmãos alguns versículos da palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Quem encontrou, faz um sinal para mim. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamamento celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, pois ele foi considerado digno de maior glória do que Moisés, assim como o edificador tem maior honra do que a casa, pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, foi fiel sobre a sua casa, a qual a casa somos nós, se de fato conservarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me testaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me desgostei com essa geração e disse: sempre se desviam no coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos nos tornado companheiros de Cristo, se de fato conservarmos firmes até o fim a confiança que tivemos desde o princípio. Enquanto se diz: hoje, se ouvis a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Pois quais foram os que, tendo ouvido, o provocaram? Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e de quem se desgostou por 40 anos? Não foi dos que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Um texto muito sério, profundo. No versículo 7, ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvis a sua voz. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavra hoje. É muito bom a gente lembrar que essa palavra hoje é uma palavra muito séria, importante, que nós devemos lembrar dela hoje. O versículo 15 diz assim: enquanto se diz hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Mais uma vez, o capítulo 3 traz a palavra hoje para nós. Por que palavra hoje? O capítulo 4, versículo 7 diz assim: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi depois de tanto tempo, como antes foram dito: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus irmãos, vemos que essa palavra hoje é uma palavra atual. Para nós não existe nenhum significado e nenhuma importância e nenhuma relevância você viver o ontem e nem viver o amanhã, pensando no amanhã, pensando no ontem, porque o amanhã não pertence a nós. Nós não sabemos se amanhã estaremos aqui. Ninguém de nós pode saber se amanhã nós estaremos vivendo ainda nesse corpo físico, porque sabemos que iremos viver eternamente, somos eternos, mas não sabemos se amanhã nós poderemos fazer alguma coisa. Devemos pensar assim: se Deus quiser, amanhã nós existimos, poderemos fazer alguma coisa, mas hoje nós podemos fazer. O momento, o agora que nós vivemos, é o momento que Deus colocou no seu coração. Desde de manhã, você colocou no seu coração o desejo de estar aqui conosco reunido, para louvarmos a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para adorar a Deus. O ontem, não precisamos também viver pensando no ontem. Quando eu me refiro à palavra ontem, eu não me refiro apenas ao dia de ontem, mas o nosso passado. No nosso passado existem muitas coisas boas, mas também existem muitas coisas desagradáveis, ruins, que a gente não tem poder de mudar. Nós não podemos mudar nada do que aconteceu no passado de ruim. O que nós devemos pensar hoje nos arrepender cada dia de tudo que nós fizemos ou pensamos de errado no passado, e hoje adorar a Deus, hoje tirar um tempo para a leitura da palavra de Deus, hoje ouvir a voz de Deus, como diz aqui o texto bíblico, várias vezes, não provocar a Deus, não duvidar de Deus, não ser incrédulo.
O versículo 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Irmãos, vocês conhecem a história daquele povo de Israel que saiu do Egito, que Moisés tirou aquele povo do Egito. A Bíblia diz, refere ao povo de Israel. O povo de Israel era a casa de Deus. Deus habitava, Deus fazia presente, Deus visitava o povo de Deus naquela época. O povo de Deus saiu do Egito através de Moisés. Moisés foi usado por Deus juntamente com Araão e ele trouxe o povo de lá do Egito, atravessou o Mar Vermelho. O povo viu Deus operar muitos milagres. O povo viu Deus fazer coisas tremendas, que eu não vou relatar aqui porque não é o foco dessa mensagem de hoje. Mas os irmãos conhecem a história do povo de Deus, do povo de Israel, da época, que era o povo que tinha a presença de Deus com eles. Deus abriu o Mar Vermelho e Deus fez eles passar no meio do mar, uma muralha de água de um lado, a muralha de água do outro lado, e eles passaram a pé enxuto, diz a palavra de Deus. E durante a caminhada do povo de Deus no deserto, Deus fez muito milagre. Deus matou a fome daquele povo. Deus, de noite, ele fazia uma coluna de fogo para esquentar o povo do deserto, porque é frio. Deus fez presente de noite para aquecer o povo. De dia Deus fazia refrigerar o povo de Deus, a nuvem que Deus cuidava do povo. Os calçados do pessoal não estragava no deserto. As serpentes mordiam o povo rebelde, porque o povo rebelava contra Deus, o povo ficava incrédulo, e Deus permitia o sofrimento, e Deus curava o povo. Quando Deus mandou fazer uma serpente de bronze, colocar num pau, numa vara e levantar, o povo que olhava para aquela serpente era curado das mordidas daquela serpente no deserto. E o povo viu tudo isso. Deus mostrou para o povo, Deus mandou comida para o povo, maná, Deus mandou carne, cordonize para o povo comer. Deus fez a rocha abrir, sair água de dentro da pedra. Tudo isso Deus fez para o povo dele, e o povo de Deus constantemente se desviava de Deus. O povo constantemente voltava as costas para Deus, ficava incrédulo e provocava a ira de Deus. E aqui esse texto bíblico diz que Moisés foi fiel a Deus sobre a casa de Deus. Moisés foi uma figura de Jesus Cristo, que ele cuidou da parte daquela época do povo de Deus, a casa de Deus. E hoje o Senhor Jesus Cristo cuida de nós. O Senhor Jesus Cristo hoje é o nosso Moisés. Ele é superior a Moisés. Nós somos a casa de Deus também. A igreja é a casa de Deus, irmãos. Maurinho, domingo passado, ele falou aqui muito bom, muito importante. Ele, como pedreiro, ele falou como se faz para construir uma casa. Ele deu alguns exemplos de construção de parede, de colunas, de alicerce. E ele falou bastante interessante o que ele falou sobre a construção dos materiais que Deus usa para construir as nossas vidas, irmão. Hoje, o material que Deus usa para construir a nossa vida espiritual, transformar as nossas vidas, edificar a nossa vida, é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, irmãos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as letras da Escritura da Bíblia,
e o espírito da letra da palavra que ensina as nossas vidas a viver uma vida de igreja, uma vida de família de Deus. Então, meus irmãos, eu quero voltar aqui no primeiro versículo que li, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamamento celestial. O versículo, irmãos, ele começa, o versículo, o capítulo 3, o primeiro versículo começa chamando de santos irmãos. Irmãos, é muito interessante, muito sério, quando as pessoas, quando um irmão olha para o outro, ou uma irmã olha para a outra, e tem essa consideração, e tem essa certeza, essa convicção, que nós estamos nos relacionando, nos dirigindo ao outro irmão, como santo irmão, como santos, como santas, como pessoas participantes do chamamento celestial. Todos nós, irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite, e muitos outros mais, nós precisamos, irmãos, ter essa consideração uns com os outros, de saber que nós somos uma família diferente, somos um povo diferente, um povo santo, um povo separado, um povo que está sendo tirado, que estamos numa caminhada, irmãos. Nós não estávamos no Egito de Faraó, mas estávamos no mundo, todos nós, irmãos. O Egito, o mundo, irmãos, é o Egito, e todos nós fomos chamados de lá. O Senhor Jesus Cristo, Ele trabalhou nas nossas vidas. Se eu convidar você aqui na frente, qualquer um de vocês aqui, e falar assim: eu quero que você agora fala como que Deus começou a trabalhar na sua vida, eu tenho certeza que você vai trazer um relato de como o Espírito Santo de Deus falou dentro de você. Qual a palavra que Ele falou dentro de você? Qual foi a palavra que te chamou a responsabilidade de saber que você teve um chamamento celestial? Irmãos, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Eu quando vejo, irmãos, quando eu olho, quando eu me relaciono aí com o mundo, com a cidade, com as pessoas, e eu trabalho com pessoas, 35 anos de caminhada dentro do meu serviço. O meu serviço é trabalhar com gente, trabalhar com pessoas. Irmãos, eu já conheci muitos e muitos tipos de pessoas, de homens e mulheres. Cada pessoa tem uma diferença muito grande das outras. E Deus, irmãos, já me fez enxergar que a coisa mais importante que tem na terra é as pessoas. Deus ama as pessoas. E por mais que uma pessoa esteja perdida, fora da presença de Deus, uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, não está na igreja, Deus ama aquela pessoa. Deus não quer que aquela pessoa se perca e vá para o inferno. A vontade de Deus é que ela seja salva. E Deus me fez ver isso. Deus me fez amar as pessoas. Um dia eu orei a Deus, falei para Deus: Deus, eu quero ser útil nas tuas mãos, e eu quero servir a ti, Senhor. Só que eu era uma pessoa tão ruim, tão perdida, uma pessoa tão ruim, o coração tão terrível, que eu não suportava quando eu lia, quando alguém me chamava de santo. Eu me achava indigno de ser chamado de santo, porque eu olhava para dentro de mim e eu via as mazelas da minha vida humana. Mas aos poucos, irmãos e irmãs, aos poucos,
O Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração, está trabalhando no meu coração para mostrar para mim que Deus me ama, que Jesus morreu por mim, que Jesus me chamou para ser santo, para ter um chamamento. Eu não sei se na sua tradução está escrito assim. Eu quero que você leia aí uma ou duas traduções aí de vocês, do capítulo 3 e o primeiro versículo. Eu quero que você leia em nome de Jesus. Maravilha, outro irmão ler aqui, desse lado. Lá atrás. E aí, irmã Edivânia? Irmãos, muito forte. Esse versículo forte é muito forte para nós. Ele fala, irmãos, a expressão dele é a parte B do versículo. Ele fala assim: considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Essa palavra consideração. Consideração. Irmãos, o que é consideração? Se nós temos consideração por Jesus, irmão, qual é o resultado que nós devemos demonstrar de que nós temos a consideração pela pessoa de Jesus, pelo sumo sacerdote, que é Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Irmãos, eu, no meu entendimento, ter consideração, uma demonstração de uma consideração ao Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, se nós sabemos que o Senhor Jesus morreu, por que Jesus morreu? Se nós sabemos que Ele morreu, todos aqui confessam que crê que Jesus Cristo morreu? Todos confessam que Jesus Cristo ressuscitou? Irmão, porque a nossa salvação, irmão, ela é baseada nisso. A salvação nossa, a nossa regeneração, a nossa transformação, a nossa inclusão na vida de Deus, ela é isso. A nossa inclusão na vida de Deus é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Crer nisso. Essa é a consideração que nós precisamos ter com a pessoa de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E que Ele é o responsável por nós. Ele é o responsável por nos conduzir às nossas mansões celestiais, à nossa vida eterna. A responsabilidade de Cristo é mudar a nossa vida, a nossa história, perdoar os nossos pecados, justificar nossas vidas pelo sangue dele, mudar a nossa mente e o nosso coração durante a nossa trajetória aqui na terra, depois nos levar para a vida eterna, irmãos. Eu creio nisso, irmãos. É um desafio muito grande de Deus. Ainda bem que Deus é Deus, ainda bem que Jesus é Jesus, é Deus, é todo poderoso. Porque, irmãos, eu não sei se você é assim, mas quando eu olhava e olho para dentro de mim, quando eu olhava antigamente não era pior, que hoje eu ainda olho, eu ainda faço: Senhor, tem misericórdia, continua trabalhando na minha vida. Eu preciso do teu trabalhar, eu preciso da sua transformação agora, hoje. Imagina 30 anos atrás, imagina 40 anos atrás. Eu tenho 57 anos de idade, mano.
com 17 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu era uma pessoa perdida. Eu era um assassino. Embora eu nunca puxei o dedo em ninguém para matar, eu nunca vi ninguém tombar, derramar o sangue lá no chão, mas no meu coração, na minha mente, eu matei muita gente. Eu odiava as pessoas. Com 17 anos de idade, Jesus entrou no meu coração. Eu preguei o Evangelho para um tio meu, no Mato Grosso. Ele matou muitas pessoas. Ele era pistoleiro. Ele matou muitas e muitas pessoas. Ele morreu com 88 anos de idade. Eu preguei para ele, irmão. Eu vi ele chorar. Ele viu ele chorar de arrependimento. 30 dias depois que eu voltei para Jaru, ele faleceu. Será que Jesus amava ele? Eu fui 2 vezes na casa dele. Preguei para ele. O meu pai tinha um desejo, um anseio que eu fosse na casa dele pregar. Porque meu pai foi salvo. O meu pai, ele tinha desejo que Cristo entrasse dentro do coração dele e mudasse a vida dele. Porque apesar de ele ser um matador de pessoas, ele também fazia muitas coisas boas para os outros. Ele é tratador, ele tratava as pessoas. Ele curou muita gente com remédio. Ele fazia muita bondade. Ele era um homem bom. Ele fazia muitas bondades. Mas ele era assassino também. Jesus precisava salvar ele. E Jesus providenciou, irmãos, uma forma de salvar ele. Eu preguei para um tio meu, um outro tio meu, que é tio desse tio, que é tio segundo meu, que ele também era matador de gente em Belo Horizonte. E matou muita gente também. Os primeiros 3 homens que ele matou, ele falou assim: Vanderlei, eu me arrependo de ter matado muita gente, mas os 3 primeiros homens que eu matei, eu não me arrependo. Porque eles me prenderam, eu era inocente, eles me arrumaram uma calúnia contra mim, me prenderam, eu inocente, e me bateram demais em mim, eu preso, e eu jurei que se eu saísse da prisão, eu ia matar eles, os policiais. Ele chorou, ele falou assim: eu tenho arrependimento de ter matado muita gente, mas esses 3 homens eu não arrependo. Ele matou os 3 policiais. Ele saiu da prisão, recuperou a saúde, pesquisou onde os policiais moravam e foi lá e matou todos. E depois ficou matando pessoas. Mas ele chorou, irmãos, e ele falou assim que não tinha arrependimento por ter matado aqueles homens judiou, aqueles homens jogou ele no crime. Mas depois de muitos anos, eu não voltei mais. A minha irmã me disse que lá no leito da morte, ele entregou a vida a Jesus e se arrependeu também. Então, meus irmãos, para mim, que eu creio na palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo tem uma missão: salvar as pessoas. E nós fomos chamados por Ele para fazer essa obra de ser um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. E nós somos a casa de Deus. O versículo 6 ele fala assim: porém, como filho, foi fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Se de fato conservarmos firme até o fim a ousadia e
a exultação da esperança. Aqui tem um se. Aqui tem um se. Aqui diz que nós somos a casa de Deus. Esse primeiro versículo diz assim: Cristo, porém, como filho, foi fiel sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Mas o versículo, a parte B do versículo, ele vai adiante e fala assim: se de fato conservarmos firme até o fim. Se de fato. Eu tenho uma preocupação com essa palavra. Se. Qual é a motivação da minha vida? Qual é a motivação do meu coração em relação à vida espiritual? O Maurinho, domingo passado, ele falou assim: eu tive uma vida antes do Covid e eu tenho uma vida após o Covid. A minha esposa teve uma vida antes e tem uma vida após. Eu quero servir a Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Ele falou aqui: eu quero, irmão, em nome de Jesus. Não vou dizer que eu quero. Eu tenho um desejo que você venha aqui na frente contar a experiência de você, a experiência que Deus colocou na sua vida. Se prepare, qualquer um momento ou outro você vai ser convidado para vir aqui na frente. Pega um caderno e vai anotando aí a sua história de como Deus alcançou você. Uma hora ou outra nós estaremos, eu, o irmão Lino, a irmã Diva, um outro irmão ou irmã, estará convidando você. Olha, eu gostaria que você fosse na frente ali um dia e contasse como que Deus alcançou você. Como que Jesus alcançou a sua vida. Eu tenho certeza que todos nós temos a nossa história, nosso capítulo, o nosso relato da nossa vida, da nossa experiência com Deus. Se não temos, se alguém não tem, é preciso ter. É preciso. Você pode ter isso no seu coração guardadinho, na sua mente, no seu coração, mas você também pode escrever. Eu escrevo, sabe por quê? Porque eu sou esquecido. É por isso que eu escrevo assim. Eu faço uma cola. Mas quem tem a memória mais novinha, melhorzinha, pode, não precisa trazer nada escrito não. Falar assim: olha, tal dia assim, eu tive uma experiência, alguém foi na minha casa, pregou para mim a palavra. Eu estava lá no mato, no sítio lá, e o Senhor falou comigo. Eu li na palavra, a palavra chamou atenção. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém? Isso é um desafio, não é? Mas é maravilhoso. E você pode contar aqui na frente. Você pode contar para as pessoas também. Sabia? Você pode contar para as pessoas. Ensaiar. Eu assisti um vídeo uma época, muitos anos atrás. Josué Orion. Ele disse que ele começou a pregar, sabe como? Ele colocava as melancias, pegava um pau, enfiava assim nas melancias e pregava para a melancia. Ele fazia de conta que aquelas melancias eram as pessoas que ele estava pregando para elas. Para ele ensaiar, ele ia pregar. Fazia de conta que aquelas melancias eram as pessoas. Pregador internacional. Irmãos, a coisa que Jesus mais quer que você faça é falar que Ele mudou a sua vida, está mudando a sua vida, está trabalhando na sua vida. Amém? Eu quero começar a distribuir então aqui os versículos, quero encerrar. Eu não vou esgotar o assunto todo hoje não. O Espírito de Deus me fala no meu coração que tá bom. Eu só quero apontar alguns versículos aqui para os irmãos lerem, para
embasar aquilo que eu já falei aqui. Amém? Eu quero pedir para... Vou começar aqui desse lado. Irmão Antônio, Levítico capítulo 22, versículo 18. Números 12, versículo 7. Carolina. Cássia. Êxodo 25, 8 e 9. Esses versículos aí. Quem achou primeiro pode ler. Números 12, versículo 7. Números capítulo 12, versículo 7. Diz que Moisés foi fiel na casa dele. Eu não falei que Moisés cuidou da casa de Deus? A casa de Deus não era o povo? O povo de Deus é a casa de Deus. Amém? Lá no passado, no Antigo Testamento, Moisés cuidou da casa de Deus. É isso? É isso que está aí escrito? Levítico 22, verso 18. Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel, ou dos estrangeiros, ou em Israel, oferecer a sua oferta aqui dos seus votos, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecem ao Senhor em holocausto. Quem achou o outro versículo? Êxodo, né? Êxodo. Isso. Não, 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei ao meio deles, no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Então, Tony leu, ele falou sobre a casa de Deus. Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que ofereçam ao Senhor em holocausto. O pessoal oferecia oferta de sacrifício a Deus na casa de Deus. Oferecia para Deus. A Cássia leu Êxodo 25, você pode repetir para mim, Fê? Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Irmãos, vocês observam que aqui nesses versículos fala a respeito de construir o santuário, o tabernáculo de Deus, fala sobre a construção das coisas, dos pertences, e fala do modelo, que Deus deu um modelo para eles construir. Deus deu um modelo para a construção do tabernáculo, do santuário de Deus, das coisas de Deus, dos utensílios, tudo Deus deu um modelo para construir. E a igreja, irmãos, a casa de Deus, nós também estamos sendo construídos, e Deus também deu um modelo para essa construção.
E o modelo, sabe qual que é o modelo? A Bíblia. O Novo Testamento, irmãos, é a Bíblia Sagrada e o Antigo Testamento, aqueles versículos que estão entrelaçados, casados, porque uma parte do Velho Testamento, do Antigo Testamento, ela é figura daquilo que é hoje a igreja. Amém? E um modelo, se você quiser procurar qual é o modelo que você precisa ser como igreja, como uma ferramenta, um utensílio de Deus, uma parte da casa de Deus, você pode estudar a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo de Deus vai ensinar você como que você precisa ser para ser um instrumento na mão de Deus. O modelo está tudo escrito na Bíblia. E você vai estudar a Bíblia e o Espírito Santo de Deus vai ensinar você a respeito do modelo que Ele quer você. Porque Deus, as coisas de Deus têm um modelo de Deus. Amém? O modelo de Deus é um modelo que você será que vai agradar a Deus, porque aqui no texto bíblico é muito interessante que ele fala que ele mandou fazer isso aqui para ele habitar no meio deles. Deus habitar no meio. O único jeito de Deus habitar no meio do povo de Deus daquela época era através desse santuário, desse tabernáculo e desse modelo que ele deu para Moisés fazer. E o único jeito de Deus habitar em nós como igreja é nós descobrirmos o modelo que Ele quer que nós sejamos. Um modelo de esposo, um modelo de esposa, de filho, de irmão, de irmã, com a vida de Deus em nós. E está tudo escrito na Bíblia, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, está tudo escrito o modelo. Amém? E Deus prometeu que vai fazer isso. Deus prometeu que vai fazer essa vida de Deus, essa presença de Deus, essa morada de Deus em nós. Só que depende de uma coisa, de nós não sermos incrédulos. Porque a única coisa, irmãos, que atrapalha a nossa vida, a única coisa que irrita Deus, que irritou Deus no passado, irrita até hoje, é a incredulidade. Irmãos, a incredulidade é terrível. Amém? Ezequiel. Quem vai ler Ezequiel? Maurinho, Ezequiel 37, versículo 26 a 28. Isso falando do Antigo Testamento. Amém. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quanto estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Irmão Lino, leia Hebreus capítulo 8, versículo 10. Gustavo, leia Jeremias capítulo 31, versículo 33. Leia, Lino. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Leia, Gustavo, se você encontrou,
Jeremias 31, versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, irmãos? Isso aí é a palavra de Deus. Foi Deus que falou isso. Deus falou. Deus mandou escrever lá no Velho Testamento, falando sobre o povo de Israel, falando hoje sobre a igreja. O irmão Lino leu. Eu quero voltar aqui em Hebreus capítulo 8, onde o irmão Lino leu. Eu quero voltar aqui alguns versículos atrás. Quero voltar aqui. Pegar o contexto aqui. Hebreus capítulo 8. Vou começar aqui no versículo 1. Assim, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Falando sobre o tabernáculo, né? O tabernáculo, a morada de Deus no meio do povo. O tabernáculo lá do Velho Testamento era uma figura do tabernáculo real, que é a igreja, a presença de Cristo na igreja. Não só na igreja hoje, mas no passado e no futuro. Toda a igreja do Senhor junto, incluindo o povo de Israel, o povo gentio, todos incluídos, todas as nações, povos e línguas, e tribos, todas as pessoas unidas numa só família, no tabernáculo, na morada de Deus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferece dons segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um o seu próximo, e nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. E o versículo 12 diz assim, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Aleluia! Deus falou. Tudo começa, irmãos, o Espírito Santo de Deus em nós, em nossa mente, em nosso entendimento, lá no interior nosso. A nossa mente recebe o entendimento de Deus, o Espírito de Deus em nosso coração escreve o modelo de Deus
para nós, para o Espírito de Deus, para a morada de Deus, o tabernáculo. Um dia, se Deus quiser, quero falar um pouco mais sobre o tabernáculo de Deus, com os homens. Amém? Oremos. Senhor Jesus, graças te damos por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Graças te damos, Senhor, pelos louvores que nós entoamos para ti, como igreja. Foi o Senhor que colocou em nossos corações o desejo de entoar os louvores a ti, Senhor. Foi o Senhor que colocou no coração dos irmãos para selecionar esses louvores, esses hinos, para trazer, para junto como igreja, ministrarmos a ti o louvor, adoração ao teu nome, Senhor. Põe em nossos corações, em nossas mentes, desejo, fome, sede de estar diante da tua presença melhor, cada dia melhor, Senhor. Que nós possamos trazer o melhor para ti, Senhor. Que nós tenhamos consciência de que nós devemos trazer de nossas casas um coração cheio de alegria para ministrar o louvor. Os irmãos que estão trabalhando nesse ministério do louvor, que tenha desejo de ensaiar, de cantar, de louvar, de melhorar cada dia mais para trazer o melhor para ti, Senhor, porque o Senhor merece o melhor de nós. Que nós possamos, ó Deus, como servo do Senhor, como igreja, trazer o melhor, viver o melhor, viver o hoje, porque o amanhã não nos pertence e o ontem não podemos mudar, mas o hoje, se nós podemos propor de servir a ti melhor e mais, com alegria, com gozo, com paz. Eu agradeço por todos os irmãos, que as tuas bênçãos celestiais esteja sobre cada um irmão aqui, cada família representada aqui nessa noite, que tenha uma semana abençoada na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saber se tem algum aviso. Ah, tem. Filho. E também nós temos um aniversariante aqui, o Cássio. Tem mais algum aniversariante aqui hoje, sem ser o Cássio? Parabéns, irmão Cássio. Oi. Eu falei para minha cunhada que eu ia pedir oração na igreja para ela, porque tá ela, a família dela todinha, a mãe dela e o pai dela, tudo pegou Covid. E ontem a mãe dela foi pro UTI. A minha cunhada chama Sueli e o meu cunhado chama Antônio. Só que eu não me lembro o nome da mãe dela. Aí eu peço para os irmãos estar orando por eles, pela Sueli e todos os seus familiares. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar então agora pelo nosso. Entrega lá o telefone, o microfone lá para o irmão Lino. O irmão Lino fazer essa diligência. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos. O irmão Lino, ele vai orar e nós vamos orar junto com ele. Covid, irmão, é uma coisa que só Deus, né? A gente sabe que Deus tem o controle de tudo, né? E aquele que o Senhor quer levar, ele leva. Aquele que o Senhor quer curar, ele cura. Porque não tem remédio para o Covid, não. Então, só Deus. Amém? Irmão Lino. Amém. Amém. Senhor Deus, nós estamos Amém, aqui Senhor, diante de um pedido, ó Pai. A tua serva trouxe aqui até nós, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. E nós pedimos a tua misericórdia. Amém, sobre Senhor. aquelas Tua vidas, misericórdia, ó Pai. Senhor. Que o Senhor possa trazer a eles conforto e alívio da enfermidade, ó Deus. Pedimos isso, ó Pai, com muitos rogos, que o Senhor traga a saúde de volta àquelas pessoas, ó Deus, aquela família, ó Pai. Deus querido, e também que o Senhor traga a elas conhecimento maior de quem Tu és, ó Pai,
do que Tu podes fazer na vida das pessoas, ó Deus. Nós oramos por toda a Tua igreja aqui em Jaru também, ó Pai, neste momento, ó Deus. Esteja olhando para cada membro da Tua igreja aqui, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Amém?